Primeiro, a gente vai ter que entender a grande divisão no mercado e como que essa grande dualidade determina muita coisa, né? Então, eu vou colocar aqui no meio uma divisão para vocês entenderem a diferença entre os dois grandes players do mercado, e vocês entenderem de fato o que está por trás do mercado, quem realmente faz preço no mercado. Então, de um lado a gente vai ter o varejo, e de outro lado a gente vai ter o institucional, tá? Institucional. E o que acontece é que o varejo ele vai usar aquelas estratégias que são vendidas em qualquer livro sobre trade. E assim como você, quando eu comecei, eu queria ganhar dinheiro no mercado. Então eu botava no YouTube maneiras de ganhar dinheiro com trade, eu comprava livro, eu fazia tudo o possível e o impossível para aprender o que de fato funcionava nesse mercado. E o que acontece é que o varejo é justamente isso. É justamente você começar a aprender sobre trade e você cair em vídeos sobre figuras gráficas. É você cair em vídeos sobre indicadores. Estocástico, IFR, MACD, médias móveis, bandas de Bollinger. Tudo isso é o que o varejo quer que você faça. Por quê? Porque eles acham bonito? Porque eles querem te ferrar? Talvez. Porque, no final das contas, não é uma mera figura gráfica que vai te ajudar a ganhar dinheiro, não é um mero padrão de indicadores com uma divergência e tudo mais. Porque eu já operei assim. Tem gente que ganha dinheiro assim? Tem. Mas eu considero um bocado de sorte, porque assim você depende de muitos fatores. E você vai entender na aula de gerenciamento de risco que quando uma pessoa opera com o operacional do varejo, geralmente ela tem uma simetria muito baixa nas operações. Por quê? Quando a gente opera, a gente sempre vai ter um stop e um alvo. E daí, quando a gente entra numa operação, a gente vai ter um percentual de stop, ou seja, eu aceito perder 2%, 3%, 4%, 5%, e um alvo, aceito perder 4%, eu aceito ganhar 4%, 5%, 10%. E o que acontece é que geralmente as estratégias de varejo, como você entrar long numa cunha, tá? Um preço lateralizando assim, geralmente essas estratégias consistem em você fazer o quê? Abrir um long aqui com um stop abaixo da cunha e o alvo lá em cima. Só que aí você precisa esperar o rompimento. Então, você entraria com um long aqui. E o que acontece nesses casos é algo muito perigoso. Porque se você for parar para analisar, o seu stop, digamos que aqui o seu stop é de 10% e o seu alvo é de 20%, por mais que você tenha um alvo muito grande, você consiga fazer 20% numa operação, o que eu não duvido que vai acontecer, você só tem uma simetria de 2 para 1. Ou seja, o seu lucro é só 2 vezes maior que o seu prejuízo. O que acontece no varejo é que é muito mais difícil você ser consistente assim. Porque imagina só que você vai abrir uma operação baseada numa cunha e o mercado tem um efeito completamente inesperado e estopa. Você perdeu 50% aí do que você tinha de probabilidade. Ou seja, você perdeu dinheiro, tá? Então, beleza, você errou um trade. Aí depois você vai no próximo e acerta. Uma simetria de 2 para 1 também. Ó, você tá, por mais que você tenha errado um e acertado o outro, você tá com mais lucro do que prejuízo. Por quê? O seu ganho é sempre 2 vezes maior que a sua perda. Então, vamos fazer isso aqui em números para vocês entenderem. No primeiro trade, você perdeu R$500. Mas no segundo, você ganhou 1.000. Então, você está no positivo ainda, $500 de lucro, ou R$1.000, ou R$500, sei lá. Mas o que acontece é que se você errar mais um trade, você devolve tudo para o mercado. Então, quando você opera no varejo, você está muito mais propenso a devolver o dinheiro para o mercado. Afinal, você sempre tem uma simetria muito pequena nos seus trades. E por mais que você tenha uma estratégia assertiva, uma estratégia boa, uma estratégia inteligente, você vai acabar saindo no negativo no final. Porque o mercado, ainda mais o mercado cripto, tem 1000 fatores que acabam influenciando no preço. Então, foi isso, majoritariamente, que me fez migrar no varejo. Eu não precisei perder dinheiro para isso. Eu só entendi que aqui já não era mais tão vantajoso para mim. Você já me viu fazendo vídeos sobre figuras gráficas no YouTube há muito tempo atrás, vídeos sobre indicadores, e realmente eu acreditava naquilo, fiz muito dinheiro com aquilo. Eu, sem dúvidas, fiz mais de R$100.000 usando esses operacionais. Só que hoje não faz mais sentido para mim, porque eu aprendi o institucional e percebi que isso faz muito mais sentido. Não significa que o varejo não preste. Qualquer pessoa que ensine varejo não ganha dinheiro. Só que, geralmente, quem fala sobre varejo não faz dinheiro com o mercado. Por quê? É algo muito mais abrangente, é algo muito mais subjetivo. E é claro, se você for pegar um livro sobre varejo, ou se você for ler, assistir um vídeo, o que é que seja, eles sempre vão pegar uma análise do passado que deu certo. Eu quero ver eles mostrarem ao vivo, preverem preço. E isso é o que o institucional te traz. E é isso que a gente vai falar agora. O institucional, ele não trabalha com nenhum tipo de indicador e nem com nenhum tipo de figura. A gente trabalha com modelo de mercado e
lendo as movimentações. É o puro price action. Mas não é o price action de contar candle, de ler candle, nada disso vai importar. E assim, sendo sincero, é muito importante vocês entenderem, não obstante, a gente tem uma aula aqui sobre isso, o papel de um candlestick, de alta, de baixa, tudo isso é importante vocês aprenderem a ler. Mas na prática você não precisa falar, ah não, esse candle aqui, deixa eu desenhar onde tem espaço aqui. Esse candle aqui é um martelo invertido. Então é com certeza uma movimentação de alta. Não leve isso tão a sério. Entenda que a gente não está falando de preço quando a gente fala dos drawdowns do mercado, e sim sobre liquidez. E daí quando você entende que o mercado se torna liquidez, você entende que existem pontos aonde entra mais liquidez e onde sai mais liquidez. E daí você vai querer estar a favor dessas movimentações, tá? Então, o institucional, ele trabalha em cima da ideia da liquidez. E se você não entende aonde ela está, você vai virar a liquidez. Como assim? Cara, nesse caso da Cunha, se você não entende que existe liquidez residindo aqui embaixo, por uma análise, tem um fair value gap, tem um bloco de ordens, você vai virar a liquidez tomando stop. É isso que acontece. Então, aqui você está operando por trás do varejo. Você vai entender quando o mercado gosta de induzir, quando ele faz induções. Ou seja, ele tenta fazer com que o varejo ache que é hora de comprar, mas na verdade é hora de vender. É isso que o mercado faz muitas das vezes. Então, você entendendo isso, você tem muito mais capacidade de antecipar movimento, entendendo o fluxo do mercado, entendendo as possíveis movimentações e o mais importante para mim, a gente tem uma alta assimetria. Por quê? Ao invés de a gente trabalhar com uma movimentação assim, o que o institucional tenta buscar? Isso pode ser no tempo gráfico de 1 minuto, de 5 minutos, de 15 minutos, de 1 hora, de 2 horas, de 4 horas, diário, semanal, até mesmo mensal. Mas o que o institucional busca fazer? Ao invés de você olhar para o mercado assim, a gente vai olhar ele fractalmente, olhando todos os tempos gráficos juntos. Então, o que a gente vai procurar? Existem vários modelos, a gente vai ter um módulo aqui no curso só para isso, tá? Mas vamos fazer um modelo aqui para vocês entenderem. Isso aqui é um modelo do institucional que acontece muito, tá? Só para vocês entenderem. Só puxar essa pernada de alta um pouco mais para cá. Vamos dizer que aqui a gente tem um ponto de interesse. A gente já vai falar sobre isso, tá? Mas aqui tem um ponto de interesse do diário. Então, a gente vai botar aqui POI do gráfico diário. E essa análise aqui seria no gráfico de 1 hora, que seja. O preço fez aqui uma short term high, ou seja, uma alta de curto prazo, e logo depois fez um drawdown aqui embaixo para buscar liquidez dentro de outro ponto de interesse em um tempo gráfico menor. Ou seja, ele desenhou essa movimentação de alta para capturar liquidez nesse ponto de interesse do diário. E a partir disso, ele veio aqui e quebrou essa estrutura. E logo depois, ele voltou no mesmo bloco de ordens dessa posição para puxar a pernada de baixa. Você já vai entender todos esses conceitos. Eu só estou jogando tudo isso aqui para você entender a grande diferença e por que a gente opera o institucional.